Bom, pessoal, vamos então à segunda medida de tendência central. Já vimos a média, aritmética simples e aritmética ponderada. Vamos agora à mediana. A mediana também é uma medida de tendência central bastante utilizada, tá? A mediana, ela é representada por MD, tá? Diferente da média, que é representada por X com um traço em cima. Então, ela é representada por MD e a gente tem dois casos para estudar sobre a mediana. Tá? A mediana, ela vai ser de um jeito quando o conjunto de dados tiver uma quantidade ímpar de valores e vai ser de um jeito quando o conjunto de dados tiver uma quantidade par de valores. Vamos começar com o primeiro exemplo, né? Onde a quantidade de valores é ímpar. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é a mediana. A mediana não é mais agora a soma, né? O número, como é que eu vou dizer? O número médio, como antes, era o número que a gente somava todos e dividia por 3. A mediana não é desse jeito. A mediana é, em uma lista de dados, o dado que está no meio. Então, ele está na metade da minha lista. Para isso, a gente precisa ter uma lista em ordem crescente ou em ordem decrescente de valores, mas ela tem que estar numa ordem. Eu não posso simplesmente pegar o valor do jeito, os dados do jeito que vieram e querer achar a mediana assim, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui, onde o conjunto de dados tem uma quantidade ímpar de valores. Eu estou na página 124 do nosso livro didático, quem tiver com ele aí também, se quiser acompanhar por aí, tudo certo. Por exemplo, então, a seguir está indicado na ordem não decrescente o comprimento de 11 peixes criados por um piscicultor. Então, vamos colocar aqui na ordem que veio os comprimentos dos peixes. Então, eu tenho um peixe de 13 centímetros, um peixe de 15, outro de 15, um de 16, um de 17, um de 18, um de 19, um de 19 também, um de 21, um de 22 e um de 22 de novo. Esses valores agora estão colocados em ordem crescente, ou seja, tá do menor para o maior, né? Se eles viessem todos embaralhados, nós colocaríamos nessa ordem, né? Porque a gente precisa colocar em ordem. Então, antes de mais nada, quando se quer calcular a mediana de um conjunto de dados, você tem que lembrar que precisa colocar na ordem do menor para o maior ou do maior para o menor. Não muda nada se você colocar o 22, depois o 22, depois o 21, mas tem que colocar todos os 15 que tiver repetidos, todos os 19 que vier repetidos, todos os 22 que vierem repetidos, tá? Tem que repetir, porque cada um é um peixe, não importa, tá? Para eu calcular a minha mediana, eu vou ver quantos valores eu tenho. Já foi falado no enunciado, mas eu vou mostrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 peixes. Nessa ordem crescente, qual é o valor que está no meio? Se eu tenho 11 peixes, para eu saber o valor que está no meio, eu vou pegar assim, ó, 11, vou somar 1 e vou dividir esse valor por 2, para saber quem é o do meio, né? Claro que, como eu tenho 11, ficaria bem fácil a gente fazer isso manualmente, né? De cabeça. Mas, às vezes, são 309 peixes. Como é que a gente faz isso? A gente vai saber fazendo esse cálculo. Sempre você pega o total, soma 1 e divide o resultado por 2, que nesse caso deu 6. Quer dizer que é o sexto termo.
É o sexto termo, não é que é 6, é o sexto termo. Então, vamos lá ver quem é o sexto termo na minha lista. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá aqui o sexto termo, o cara que tá no meio é a minha mediana. Portanto, a mediana desse conjunto de dados é o 18. 18 é o cara que está no meio da lista, certo? Beleza. Vamos agora a um segundo exemplo para ver o que acontece quando esse conjunto de dados não tem um número ímpar de elementos, ele tem um número par de elementos. Ainda no nosso livro didático, estou na página 125, tem um exemplo que diz assim: a seguir está indicado em RAW o tamanho em megabytes de 14 arquivos gravados em um pendrive. Vou colocar aqui para vocês, para verem. Ó, tá aqui. Nesse caso, ó, ele já está dizendo que está indicado em RAW o tamanho em megabytes de 14 arquivos gravados em um pendrive. 52,8, 76, 82,4, 103, 142,5 e assim vai. Vocês estão percebendo que esses valores estão em ordem crescente? Que não tem nenhum que seja menor, que está atrás de um que seja maior? Sempre o que está na esquerda é menor que o que está na direita, ó. Né? Tá em ordem crescente. Então, o que se faz? A gente vai ver que são 14 arquivos. Nesse caso, eu tenho 14 arquivos, então eu tenho que pegar os dois valores do meio. Eu tenho dois valores no meio, né? Lá antes era mais fácil, porque eu tinha um valor no meio e era ele mesmo a minha mediana. Agora não. Agora eu tenho dois valores no meio. Quem são? Como eu tenho 14 arquivos, eu vou pegar o sétimo e o oitavo valores. Ó. Então, 14 arquivos, o que eu faço? Eu pego 14 dividido por 2, 7. Pego o sétimo e o oitavo. Esse é um macete para saber o que vocês fazem, né? Quais os números de que posição a gente vai usar para fazer a minha mediana. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse é o sétimo, esse é o oitavo. Peguei o sétimo, 173,1, mais o oitavo, que era 181,5, somei, que deu 354,6 e dividi por 2. Por que eu dividi por 2? Porque sempre que eu tiver um número par de valores numa lista, eu tenho que pegar os dois do meio. A minha mediana vai ser a média aritmética dos dois do meio. Então, eu vou pegar os dois, somar e dividir por 2. É sempre a metade da soma daqueles dois valores. Portanto, ó, a mediana é o 177,3, que não tem nenhum desses valores na lista, não tem 177,3, né? Então, a gente começa a perceber que a mediana nem sempre é um valor que está na lista, né? Ele pode ser um valor que está na lista ou não ser, né, um valor que está na lista. Então, esse é o caso da mediana para valores, um número de valores que seja par, né? Número par de valores. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho, dá mais uma olhadinha. Depois a gente volta aí com a moda.